Bom dia, meu nome é Leonardo Lopes e hoje no Resumos Enem vamos tratar do pensamento de Nietzsche. Nietzsche é um autor que volta e meia cai em questões do Enem. É um autor fundamental para se entender o início do pensamento contemporâneo, a passagem do século XIX para o século XX, em termos de filosofia, em termos de posturas filosóficas. E trouxemos o diagrama. Uma dica que eu dou é que se você estiver assistindo a aula em uma tela pequena, pode dar um print na tela e depois assistir, verificar em uma tela maior, porque o diagrama está bem completo. Ele dá os principais tópicos e subtópicos que você tem que aprender para começar a estudar o Nietzsche e talvez até a ler as suas obras. Bem, então indo para o diagrama, nós temos aí várias cores. A primeira cor é a cor roxa, que fala justamente do conceito mais fundamental de Nietzsche, que é a vontade de potência. Então veja que diz que a vontade de potência é um impulso vital e criativo. Isso aqui está ligado a um contexto de pensamento deste autor, que é a questão do vitalismo. A vontade de potência é justamente aquele impulso de vida, é um impulso de criação, é um impulso de ser criativo e de, sobretudo, afirmar a sua vontade de existir enquanto uma individualidade. Também fala em superação e domínio próprio. Muito embora esse domínio próprio ele não seja bem entendido como senso comum entende, mas o domínio próprio é justamente aquele amor a si, amor a si mesmo. E a partir disto, amar a sua vida e afirmar a sua vida, superando problemas que poderiam causar ressentimentos, por exemplo, ou outros tipos de vivências negativas, mas ter sempre um domínio de si no sentido de se superar e ter esse impulso de vida. Essa é a vontade de potência de Nietzsche. Um outro conceito fundamental de Nietzsche está aí na cor azul, que é o eterno retorno. Então, o eterno retorno é uma repetição infinita da existência e uma aceitação das escolhas da vida. Basicamente, é uma provocação que este autor alemão nos faz, que ele vai nos perguntar o seguinte: imagine que a sua vida, do jeito que você a viveu até agora, com todas as circunstâncias, voltasse a se repetir infinitamente. Ou seja, infinitamente você vai viver as mesmas coisas que você viveu sem nenhum tipo de alteração. Ele vai dizer como você agiria. Você odiaria isso ou você amaria? Ele diz que se você escolhe não viver o que você viveu, então, em muitos níveis, você não ama as suas experiências ou você não está sendo autêntico. Ele quer justamente, com essa provocação, mostrar que nós temos que aceitar as escolhas que fazemos na vida, porque essa é a nossa vida. E nesse sentido, cada escolha dessas que nós fazemos ao longo da vida deve ser aceita, ao ponto de que, mesmo que elas se repitam eternamente, ainda assim você afirme a sua vontade a partir dessas escolhas. Um outro conceito do Nietzsche aqui na cor verde é o conceito de além do bem e do mal. Ele escreve isso em uma obra dele, Para Além do Bem e do Mal, e que é uma crítica à moral cristã e tradicional. O Nietzsche ele fazia uma crítica muito forte à moral cristã, ao cristianismo e aos valores morais que o cristianismo preconiza, principalmente aos valores de humildade, de submissão, de resignação. Ele diz que isso enfraquece justamente a vontade de potência. Ainda aqui na cor verde é uma proposta de valores individuais. Isso aqui é um termo que dentro da linguagem nietzschiana chama transvaloração.
de todos os valores. Ou seja, ele propõe que os valores sejam recriados para que cada indivíduo tenha valores individuais seus que atendam a esse princípio mais básico que é a vontade de potência. Porque só na vontade de potência ele vai dizer que o indivíduo ama a vida, ama o seu impulso de vida e criação, e com isso consegue se superar mesmo diante de situações adversas. Bem, na cor laranja aqui a gente tem um termo que é muito mal entendido, esse termo super-homem. Eu particularmente não gosto muito porque evoca a figura do super-herói lá tal, e não tem nada a ver. O pessoal tira brincadeira, tudo, mas na verdade o termo em alemão é Übermensch. Übermensch não é bem a tradução, a melhor tradução dele, do alemão, não é super-homem, mas é para além do homem, que é justamente isso que a gente está tratando aqui nesses outros pontos. O Nietzsche pretende que o homem, quando a gente fala aqui o homem, a mulher, se superem, que eles vão além de uma moralidade que não lhes fortalece. Então, na verdade, é como está dizendo aqui no gráfico, ó, é uma figura de transcendência. Quer dizer, transcender, ir além. É uma superação do homem comum. Na parte amarela aqui tem a crítica à religião. Então, Nietzsche ficou muito famoso por conta desta frase, Deus está morto. Agora, esta frase, ela também é outra frase. Tem frases na filosofia que são completamente mal entendidas. Já tratamos disso quando explicamos lá a frase do Maquiavel, os fins justificam os meios. Está em outro vídeo aula da gente. Mas essa frase também é completamente mal entendida. Quando Nietzsche diz que Deus está morto, ele está fazendo uma crítica não somente à Igreja Católica, ao cristianismo, mas também uma crítica a Platão. Em que sentido uma crítica a Platão? No sentido de que ele está criticando a noção de um bem absoluto, né? Lembrem em Platão a ideia de bem, é a ideia mais alta, a ideia mais sublime, a essência da realidade está justamente na ideia do bem em Platão. Então é um valor absoluto. O Nietzsche não acredita em valores absolutos. Para ele, todos os valores são contextuais, são criados culturalmente, podem ser desconstruídos. Então é nesse sentido que ele fala isso. E também numa crítica ao cristianismo, mas não no sentido de que ele, Nietzsche, está dizendo que Deus está morto. Muitas vezes o filósofo ele tem a função de descrever a realidade. O filósofo ele não cria realidade. Às vezes acontece. Existem conceitos que são tão fortes que criam certas perspectivas de realidade. Mas muitas vezes o filósofo ele descreve a realidade. Então quando Nietzsche diz que Deus está morto, na verdade ele está querendo dizer que a sociedade ocidental matou Deus. No sentido de quê? No sentido de que houve um declínio dos valores religiosos morais. Quando ele olha para a sociedade ocidental, principalmente para a sociedade europeia e germânica, alemã, ele vai ver que os princípios que nortearam desde a Idade Média a sociedade ocidental, que eram basicamente os valores cristãos, estão em declínio. Então ele vê a necessidade de criação de novos valores. É nesse sentido que Nietzsche diz que Deus está morto, que é a famosa chamada morte de Deus. É uma linha de pensamento clássica na filosofia. Ainda na cor amarela, uma reflexão sobre a moralidade sem religião. É isso que basicamente ele lança. Ele vai, em algumas obras, como Assim Falou Zaratustra, mostrar que a questão da moralidade não necessariamente precisa ser entendida dentro de um contexto religioso. Você pode ter moralidade, você pode ser uma boa pessoa, isso para o Nietzsche, isso para o pensamento dele, sem necessariamente ter uma religião. Na parte em vermelho, a Genealogia da Moral é uma das obras mais famosas de Nietzsche, é uma das minhas preferidas, muito interessante. Lá ele vai tratar a origem histórica e cultural dos valores morais. Ele vai basicamente mostrar como é que valores como o bem surgiram, como é que valores como o mal surgiram dentro de um contexto histórico, nos vários povos, nas várias nações,
dentro de contextos culturais. E aí é lá também que ele lança a noção de que existem dois tipos de moral que se contrapõem. Um é a moral do senhor e a outra é a moral do escravo. A moral do senhor ele vai colocar que é uma moral de nobreza, de força, de superação, aquela moral em que a pessoa olha para a realidade e essa realidade se constrói e desconstrói o tempo todo, com momentos bons e momentos ruins, mas que a moral do Senhor, a figura do Senhor, ele ama tanto os momentos bons da sua vida quanto os momentos ruins, e nesse sentido ele está apto ao eterno retorno. Já a moral de escravo, ele associa o escravo à figura da moralidade cristã e faz uma crítica muito radical às noções de submissão, resignação e humildade. Bem, essa foi uma aula sobre Friedrich Nietzsche. É um autor polêmico dentro da história da filosofia. Procuramos tratar aqui dentro desse diagrama dos principais pontos com os quais o aluno tem que começar a estudar, mas é um pensamento fundamental para se entender, principalmente, todo o pensamento do século XX. Nietzsche está na base de todo o pensamento do século XX. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal. Muito obrigado por ter chegado até aqui e bons estudos para todos.